Acho que é a gordura, muitas vezes, ou comida, não sei qual alimento que tomam e que tornam-se, ou também por não fazer quase mais atividade física. Mas voltando assim o que o senhor comentou, quando a gente vai ver, realmente na mesma quantidade de um copo de leite, se esse copo de leite for de cabra, ele tem um pouquinho mais de cálcio mesmo. Então, tem mais cálcio, é? Então isso não é, olha, isso aí não é os totalmente... Os antigos diziam, não é totalmente... Não é totalmente, se você for medir a quantidade de leite de vaca em leite de cabra, o leite de cabra tem um pouquinho mais de cálcio do que... Mas é uma quantidade assim que não tem diferença, né? Agora, é muito importante o que o doutor Fernando falou, que assim, a gente tem que orientar o paciente para ele tomar leite desnatado. Porque como a gente vai orientar para ingerir bastante cálcio, se você tomar 4 copos de leite e esse leite foi leite integral, o paciente, com o passar do tempo, ele vai ter aumentar o colesterol e triglicéridos. Então, é muito importante você orientar até de ser o leite desnatado. Porque se no mesmo copo do leite desnatado, ele vai ter mais cálcio do que até o leite integral, né? É que geralmente o paciente não gosta muito do leite desnatado, mas né? Ele tem que aprender a tomar o leite desnatado. Porque alguns dizem é um leite meio aguado, né? Aguado, mas é por causa só da gordura, né? O cálcio tem, proporcionalmente, pelo peso, tem até mais cálcio. No desnatado? No desnatado. Olha, veja, pelo isso peso, é muito importante, né? Para a constituição da criança e do jovem, exatamente. Né? Mas aí, vamos mais a uma pergunta. Oi, o meu nome é Maria de Lourdes. Eu gostaria de saber, quem não toma leite e nem os seus derivados, o que deve fazer para evitar osteoporose? Maria de Lourdes é o nome da minha irmã, né? Maria de Lourdes, olha lá. Olha, Maria de Lourdes, é o que a gente comentou junto com a outra pergunta. Existem vários alimentos que têm até mais cálcio do que o próprio leite ou os seus derivados, né? Alimentos de origem vegetal. E é importante também, porque assim, se você vai ingerir os alimentos com cálcio, tem que ingerir alimentos com vitamina D ou o sol. E os alimentos com vitamina D não devem ser tomados com alimento com muito ferro, que prejudica a absorção também. Ferro, portanto, ver os alimentos... Exatamente. Mas não é tão fácil assim, né, doutor? Porque o nosso povo, como que a gente vai saber o que contém ferro, isto ou aquilo? Quer dizer, são os alimentos mais naturais, a gente diz. Porque tem pessoas que dizem que têm aversão natural ao leite. Isso é. Não é isso? Inclusive crianças, né, que têm intolerância à lactose. Intolerância. Então, nesses casos, você tem que suplementar mesmo, né? Crianças que têm intolerância têm que suplementar. E eu acho que é importante falar em alguns alimentos, assim, da prática dia, que também tem... E simples, e alimentos simples, acessíveis. Que seriam, na verdade, acessíveis. São as folhas verdes, então, espinafre, brócoli, couve, eles têm uma quantidade de cálcio razoável, mas comparado com leite, ela é menor. Mas lembrar que você pode ingerir, se você ingerir bastante essas folhas verdes, né, você também vai ter ingerindo cálcio. Aonde tem mais? Sardinha também tem cálcio, né? Sardinha tem. Então, e hoje em dia a gente já vê também alguns sucos que já vêm um pouquinho com suplementação de cálcio, né? Por exemplo, lá nos Estados Unidos e na Europa isso é mais comum. No Brasil é um pouco menos comum, né? Eu acho que isso até deveria ser alguma coisa em termos de saúde pública, de a gente orientar, né, a política de saúde pública de até suplementar em sucos, em manteiga, que seria uma coisa interessante. Mas pode ser optado por isso, né? Você pode tentar ingerir essas outras alimentações e caso não consiga, você tem que tomar mesmo o teu cálciozinho, né? Para os mineiros, né? Eu sou mineiro, embora criado em Curitiba, né? Em Curitiba, minha família mora lá e lá toda ela, mas nós somos amigos do queijo, né? Então, um pedacinho de queijo ou coisa semelhante, que é lactose, né? Lactose, portanto, um derivado do leite, né? Sem dúvida, o leite e os derivados, eles têm muito mais cálcio do que o resto, né? Só que tem gordura, né? Tem gordura. O queijo tem a gordura. Aí que está o caso, né, doutor? O senhor falava e eu pensava, olha, quando a gente come o queijo, ele, conforme também, o queijo branco não é tanto, né? Mas há outros tipos, né? Exatamente. Mas hoje a gente tem muito mais alimentos light, diet e sem gordura do que antigamente. Então hoje é mais fácil montar um prato
sabendo os valores de cada alimento. E a própria refeição do brasileiro, o feijão com arroz, o feijão contém bastante cálcio também. Então, o feijão, os grãos, né, o grão de bico, também contém cálcio. Lentilha, né? Também? Lentilha. Porque um programa que já tivemos aqui, se recomendava muito, por exemplo, o feijão. Feijão, os grãos, né, vamos dizer. Feijão é excelente. E o integral, né? Que se fosse pão integral, etc. Então, é interessante como isso pode ajudar na constituição física e óssea, vamos dizer agora que é o nosso caso, da pessoa, né? O grande problema dos outros alimentos é que eles, algumas vezes, por exemplo, o feijão também tem ferro, né? Então, ele impede um pouco a absorção do cálcio. Enquanto que o leite, na verdade, você consegue absorver melhor. Então, a gente sempre fala que, se puder ser o leite e os derivados, é melhor. Porque nos outros, você pode ter fitato ou outras substâncias que vão pedir a absorção do cálcio, né? Então, isso que é importante. Se puder ser o leite e os derivados, seria o ideal, né? Porque senão aí nós vamos ter um excesso também de ferro, de cromo também, né? E de fósforo, que também outras coisas que impedem a absorção do cálcio, né? Podem gerar outras doenças, né? Portanto, acho que o que o doutor está dizendo, mas hoje é muito mais fácil nós vermos esses alimentos light, diet, mas na realidade são diet ou o que é melhor? Porque existe a diferença entre o light e o diet. Qual o senhor pensa que seria melhor? Então, agora eu vou jogar para ele. O diet é que não tem açúcar. Não tem açúcar, então ele tem gordura, né? O light é que tem menos caloria, então tem menos gordura e menos açúcar. Sim. Menos açúcar e menos gordura. Então, acho que aí que o caminho seria mais por aí, né? Mais por aí, mais para o light. Vamos ter uma vida light. Exatamente. Mas vamos a mais uma pergunta. Meu nome é Vera Lúcia. Eu gostaria de saber, além dos produtos de origem animal, em quais eu poderia encontrar o cálcio? Aí a doutora tinha entrado em alguns alimentos, né? Verduras, sobretudo, né? A gente já tinha comentado, né? Então, essas verduras, folhas verdes, né? Sardinha, ostra também tem muita quantidade de só que ostra isso aí é só no sul, né? Só no sul do Brasil. E como o doutor falou também, alguns grãos, né? Então, grão de bico também tem quantidade de cálcio. Grão de bico foi recomendado e muito. Isso, então seriam mais esses alimentos. Mas aqui, como eu comentei, assim, se puder ingerir o leite, os derivados, porque proporcionalmente o leite, um copo de leite tem mais ou menos 250 miligramas de cálcio. Se você for ver, por exemplo, espinafre, 2 colheres de sopa, eles dão mais ou menos 60 miligramas de cálcio. Então, proporcionalmente, você teria que comer um pratão assim, para você colocar a mesma quantidade que tem num copo de leite, né? Porque a verdura, eu gosto muito de verdura, mas há também muitos que não comem. É interessante, na nossa cultura brasileira um pouco, a gente não vê os jovens comendo muita verdura. Eu vou aqui, lá e acolá, eles não tendem a comer a verdura, muito mais carne ou outra comida que seja, né? Massa. Mas não a verdura. Tanta verdura. Pouco a pouco está sendo introduzida a verdura como parte do cardápio, vamos dizer, da nossa juventude. Que seria tão benéfico isso, né? Que realmente o que a senhora está dizendo, que haja, né? Mas nós ainda temos uma reportagem sobre osteoporose. Vamos lá. Durante as primeiras décadas de vida, predomina no corpo a formação óssea. Por isso, é muito importante que até os 30 anos de idade, a pessoa tenha alimentação rica em cálcio. Mas este nutriente é fundamental durante a vida toda. Como bastante queijo, tomo leite. As frutas, verduras, os alimentos saudáveis. Leite, iogurte e tomo suplemento também com cálcio. Com o passar do tempo, os ossos do corpo são renovados com o cálcio existente nos alimentos. O que é absorvido em excesso é eliminado pela urina. Se sai mais cálcio do que entra, o organismo retira do corpo a reserva que está nos ossos.
Este e outros fatores levam à osteoporose. Bom, eu faço sempre, eu tenho osteopenia, né, que não é aquela forma grave, mas eu também tenho que já tomar cálcio, tomar vários remédios e também tenho uma atividade física também, normal, né, assim, fazer alongamento, fazer esteira, fazer caminhada. Isso eu faço, mas aí certas coisas mais fortes assim já não faço mais, né? Porque eu não tenho, pode ser que tenha alguma contusão, quebrar algum osso, aí já é mais problema, né? Por causa depois com a idade vai piorando, né? Neste molde, por exemplo, podemos observar a representação de uma vértebra normal. Esta segunda vértebra demonstra a osteopenia, que é o início da osteoporose. E por fim, este terceiro molde é um exemplo de como uma vértebra fica quando é diagnosticada a osteoporose, doença que altera a morfologia dos ossos. E somente quem convive com a doença é que sabe o quanto afeta na saúde. Exemplo disso é Dona Veronisa, que convive com a osteoporose há vários anos. A osteoporose, ela dói muito os ossos, a junta. E o médico falou que tem quisto no meu joelho, nos dois joelhos. Dona Iracema também tem osteoporose, mas ela afirma que aprendeu a driblar a doença simplesmente sendo cautelosa no dia a dia e não deixando de viver. Só me dói, mas não me atrapalha nada. Se eu ando muito, se eu fico muito tempo de pé, aí me dói, mas assim não. Ela faz todas as tarefas da casa, limpa, arruma, lava louças e faz comida. E fica brava quando dizemos que ela mora sozinha. Faz questão de nos contar que sempre está muito bem acompanhada, ao lado da fiel amiga. A osteoporose atinge com mais facilidade pessoas que têm predisposição genética, como peso abaixo da média, estatura fora de padrão e também pessoas que têm parentes próximos com o mesmo problema. A menopausa é outro fator de risco. A boa notícia é que existem casos em que é possível prevenir e até mesmo tratar a doença. Então, algumas dicas devem ser seguidas. E todas estas informações são encontradas aqui, no programa Deus, Médico dos Médicos. Nós vemos assim que existem dores, as pessoas sentem dores, né, doutor? E nas juntas, ou seja, nas articulações, né? Isto é normal, então, na osteoporose? A dor ou problemas nas articulações, evidente, né? Porque vai gastando, vai aqui a parte óssea, né? Eu acho que é importante a gente mostrar que tem duas doenças aqui, né? A gente tem a osteoporose, pela idade, pela curvatura dessa paciente, dessa senhora, né? Que é o clássico da osteoporose. A dor na junta, ela pode ser consequência da osteoartrose. Então, essas dores articulares podem ser por desgaste da articulação. A osteoporose, de um modo geral, no início, ela é assintomática. Ela vai devagarzinho, vai perdendo osso e não se percebe. Então, se você pegar uma senhora que tem dor na junta, isso parece ser mais desgaste da articulação, de artrose.